Pense nisso. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma fé inabalável, enquanto outras vivem oscilando entre a dúvida e a crença? Imagine poder fortalecer sua fé todos os dias através de pequenas ações que transformam sua caminhada com Deus. O que você faria se soubesse que sua fé pode crescer a cada instante, tornando-se cada vez mais firme e inabalável? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal O Cajado Divino. Que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas sobre sua vida e sua família. Hoje, eu, o portador, vou revelar a você como aumentar a sua fé através de pequenas ações diárias. E fique até o final, porque a última revelação é a mais poderosa de todas. Mas antes, já deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que edifica e fortalece sua fé. Comente aqui embaixo. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Agora abra seu coração e permita que esta mensagem transforme sua vida. A fé é o alicerce da nossa caminhada cristã. Sem fé, não podemos agradar a Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus ou creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas como podemos fortalecer essa fé diariamente? Será que existem pequenas atitudes que fazem toda a diferença? A resposta é sim. Muitas vezes, pensamos que para ter uma fé forte, precisamos de grandes eventos sobrenaturais ou experiências extraordinárias. Mas a verdade é que a fé é construída no dia a dia, através de atitudes simples e constantes. Jesus nos ensinou que a fé pode começar pequena como um grão de mostarda, mas que tem o potencial de crescer e mover montanhas. Primeira ação. Leia a palavra de Deus diariamente. Queridos irmãos, como podemos confiar em Deus se não conhecemos a sua palavra? Em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que quanto mais lemos e meditamos na Bíblia, mais a nossa fé se fortalece. Imagine que a fé é como um músculo. Se não exercitamos, ele fica fraco, mas se alimentamos nossa mente e nosso coração com a palavra de Deus, nossa fé se torna cada vez mais forte. Comece com poucos minutos por dia, mas faça disso um hábito. Antes de dormir ou logo ao acordar, abra a Bíblia e medite em um versículo. E eu te desafio. Hoje mesmo, separe um tempo para ler um capítulo da Bíblia e reflita sobre ele. Comente aqui qual versículo tocou seu coração. Segunda ação, ore com sinceridade todos os dias. A oração é a chave que abre os céus. Ela nos conecta diretamente com Deus e nos fortalece espiritualmente. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Irmãos, muitos cristãos se sentem fracos na fé porque não têm uma vida de oração. Não basta orar apenas quando estamos em dificuldades. Precisamos buscar a Deus constantemente, como um pai amoroso que deseja ouvir nossos corações. Seja sincero na sua oração. Fale com Deus como quem fala com um amigo. Abra seu coração, conte suas lutas, seus medos e também suas alegrias. E lembre-se, oração não é um monólogo, mas um diálogo. Fale com Deus, mas também ouça o que Ele tem a dizer ao seu coração. Se você deseja aumentar sua fé, comece agora mesmo. Tire alguns minutos para falar com Deus. Pode ser em voz alta ou em silêncio, mas faça isso com sinceridade. Terceira ação, pratique a gratidão diariamente. Gratidão é um poderoso combustível para a fé. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo. Jesus para convosco. Muitas vezes nos concentramos tanto no que falta que nos esquecemos de agradecer pelo que já temos. Mas quando desenvolvemos o hábito de agradecer a Deus por cada detalhe, nossa fé se fortalece. Pense nisso. O simples fato de estar vivo, respirar, ter alimento e um lugar para descansar já é motivo de gratidão. E quando agradecemos a Deus, nossa visão muda. Passamos a enxergar as bênçãos ao nosso redor e fortalecemos nossa confiança no Senhor. Por isso, faça um desafio consigo mesmo. Todos os dias, antes de dormir, agradeça a Deus por pelo menos 3 coisas que aconteceram no seu dia. Você verá como sua fé crescerá cada vez mais. E agora eu te pergunto, qual dessas 3 ações você já pratica no seu dia a dia? Qual delas precisa melhorar? Comente aqui e compartilhe sua experiência. Na próxima parte, vamos falar sobre atitudes que podem enfraquecer sua fé sem que você perceba. Você pode estar cometendo esses erros e nem se deu conta. Então, se quer fortalecer sua fé verdadeiramente, não perca o próximo trecho dessa mensagem poderosa. Amados irmãos, continuemos nossa jornada de fortalecimento da fé. Já vimos como pequenas ações diárias podem nos aproximar de Deus e nos tornar espiritualmente mais fortes. Mas agora precisamos estar atentos, pois existem atitudes que, sem percebermos, podem enfraquecer nossa fé e nos afastar da presença do Senhor. E se eu te dissesse que talvez você esteja cometendo alguns desses erros sem perceber? Muitos cristãos se sentem fracos espiritualmente, enfrentam dúvidas constantes e não entendem o porquê. Mas hoje, com a luz da palavra de Deus, vamos identificar esses hábitos e aprender a evitá-los. A primeira atitude que pode enfraquecer é sua fé. Negligenciar a comunhão com Deus. Irmãos, a fé é como uma chama. Se não alimentamos essa chama, ela começa a se apagar. Muitos cristãos acham que podem manter uma fé forte sem oração, sem leitura da palavra e sem buscar a presença de Deus. Mas isso é um engano. Veja o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se um galho for cortado da árvore, ele seca e morre. Da mesma forma, quando nos afastamos de Deus, nossa fé começa a enfraquecer. Precisamos permanecer conectados ao Senhor todos os dias, através da oração, da leitura da Bíblia e da adoração. A segunda atitude: se cercar de influências negativas. A Bíblia nos alerta em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, com quem vocês têm andado? O que vocês têm assistido? O que têm ouvido? Nosso coração é influenciado pelo ambiente ao nosso redor. Se estamos constantemente rodeados por pessoas que zombam da fé, que vivem na incredulidade, que incentivam o pecado, nossa fé será contaminada. Isso não significa que devemos evitar pessoas não cristãs, mas precisamos ter discernimento e nos fortalecer espiritualmente para não sermos influenciados por aquilo que não edifica. A terceira atitude: alimentar dúvidas e incredulidade. O inimigo sempre tentará plantar sementes de dúvida em nossos corações. Ele fez isso com Eva no Jardim do Éden, questionando a palavra de Deus. Fez isso com Pedro, que ao duvidar começou a afundar nas águas. Irmãos, quando permitimos que dúvidas se instalem em nosso coração, nossa fé começa a vacilar. Precisamos resistir firmemente e lembrar das promessas do Senhor. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Se sua fé está sendo atacada por dúvidas, lembre-se do que Deus já fez na sua vida.
Lembre-se das respostas de oração, dos livramentos e das bênçãos que já recebeu. A quarta atitude: viver na prática do pecado. O pecado não apenas desagrada a Deus, mas também enfraquece nossa fé. Isaías capítulo 59, versículo 2, nos alerta. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando pecamos e não nos arrependemos, nosso coração se torna endurecido. Perdemos a sensibilidade espiritual e começamos a duvidar do amor e do poder de Deus. Mas há esperança. Se confessarmos nossos pecados e nos arrependermos sinceramente, o Senhor nos perdoa e restaura nossa fé. A quinta atitude: não confiar. Nos tempos de provação, muitos cristãos acham que a fé só existe nos momentos de bonança, mas a verdadeira fé é testada nas tempestades. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos ensina: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Se você está passando por um deserto, não desanime. Deus está te moldando e fortalecendo sua fé. Abraão, Moisés, Davi, todos passaram por provações antes de viverem as promessas de Deus. Irmãos, agora eu pergunto a vocês: qual dessas atitudes tem enfraquecido sua fé? Você já passou por momentos de dúvida? Compartilhe aqui nos comentários. Na próxima parte, vamos falar sobre como transformar esses desafios em oportunidades para um crescimento espiritual ainda maior. E eu vou revelar um segredo que pode mudar a maneira como você enxerga sua caminhada com Deus. Queridos irmãos, agora que identificamos algumas atitudes que podem enfraquecer nossa fé, chegou o momento mais importante: como transformar esses desafios em crescimento espiritual. A fé não é algo fixo, ela pode crescer e se fortalecer, mas isso exige um esforço diário de nossa parte. E hoje eu vou compartilhar com vocês 3 princípios fundamentais que podem levar sua fé a um nível mais profundo. O primeiro princípio: a fé cresce através da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos ensina: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, se queremos ter uma fé inabalável, precisamos alimentar nosso espírito diariamente com a palavra. Assim como nosso corpo precisa de alimento para se manter forte, nossa alma precisa da Bíblia para se manter firme. Pense comigo. Se você passar um dia inteiro sem comer, sentirá fraqueza, certo? Agora imagine o que acontece quando ficamos dias ou semanas sem nos alimentar espiritualmente. Muitos cristãos vivem uma fé fraca porque só buscam a Deus no domingo, durante o culto, mas de segunda a sábado se esquecem da leitura da palavra. Mas se você deseja que sua fé cresça, comprometa-se a ler a Bíblia todos os dias. Comece com um capítulo por dia. Reflita sobre o que leu e peça ao Espírito Santo que te ensine. Sua fé começará a se fortalecer de maneira sobrenatural. O segundo princípio: a fé cresce através da oração. Queridos irmãos, um relacionamento sem comunicação não sobrevive. E a oração é o nosso meio de comunicação com Deus. Jesus nos deixou um exemplo poderoso sobre a importância da oração. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se retirava constantemente para orar. Lucas, capítulo 5, versículo 16, nos diz: mas ele retirava-se para os desertos e ali orava. Se o próprio Jesus sentia a necessidade de orar, quanto mais nós. A oração não é apenas um momento para pedir bênçãos, mas um tempo de intimidade com o Pai. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, estamos demonstrando nossa total dependência dele. E aqui está um segredo espiritual: quanto mais
Você ora, mais sua fé cresce. E quanto menos você ora, mais fraco espiritualmente você se torna. Se sua fé está vacilante, avalie como tem sido sua vida de oração. Será que você tem se dedicado ao tempo com Deus ou tem deixado as distrações do mundo roubarem esse momento? Estabeleça um compromisso de orar diariamente, mesmo que no início seja por poucos minutos. O importante é a constância. E com o tempo, sua vida de oração se tornará cada vez mais profunda. O terceiro princípio: a fé cresce através da obediência. Tiago, capítulo 2, versículo 26, nos ensina: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, a verdadeira fé se manifesta através da obediência a Deus. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas continuam vivendo da mesma forma, sem mudanças, sem frutos. Mas a fé genuína nos transforma, nos leva a viver em conformidade com a vontade do Senhor. Veja o exemplo de Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra e ir para um lugar desconhecido. Ele não questionou, não duvidou, apenas obedeceu. E por causa da sua fé, Deus o abençoou e fez dele pai de muitas nações. Agora eu pergunto: você está disposto a obedecer a Deus, mesmo quando não entende o caminho? A obediência exige confiança. Muitas vezes, Deus nos pede para dar passos de fé e nossa mente natural tenta resistir. Mas quando escolhemos confiar no Senhor e obedecer à sua voz, nossa fé cresce e vemos milagres acontecerem em nossas vidas. Mas atenção, existe algo que pode bloquear o crescimento da sua fé. Já falamos sobre os desafios que enfraquecem a fé e sobre os princípios que nos ajudam a fortalecê-la. Mas há um inimigo silencioso que pode impedir esse crescimento: o medo. O medo é uma das armas mais usadas pelo inimigo para paralisar os filhos de Deus. Quando Pedro andou sobre as águas, enquanto manteve seus olhos em Jesus, ele permaneceu firme. Mas quando começou a olhar para o vento e as ondas, sentiu medo e afundou. O medo faz com que olhemos para as circunstâncias ao invés de olharmos para Deus. Mas a palavra do Senhor nos ensina em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Se o medo tem paralisado sua fé, declare essa verdade sobre sua vida. Deus não te chamou para viver em temor, mas para andar em fé e confiança. E agora vem a parte mais importante. No próximo segmento, eu vou compartilhar com vocês a revelação mais poderosa sobre a fé, algo que pode transformar completamente a sua caminhada com Deus. Então continue comigo, porque essa última parte será essencial para seu crescimento espiritual. E se você tem acompanhado este estudo até aqui, comente abaixo: minha fé está sendo fortalecida pelo poder da palavra. Amados irmãos, chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Se você acompanhou até aqui, é porque deseja realmente crescer na fé e experimentar um relacionamento mais profundo com Deus. E agora eu vou compartilhar com vocês uma revelação poderosa. A fé não é apenas algo que sentimos, mas algo que escolhemos viver todos os dias. Muitas pessoas pensam que a fé é apenas um sentimento que vem e vai conforme as circunstâncias. Mas a verdade é que a fé é uma decisão. Olhe para os heróis da fé, mencionados em Hebreus capítulo 11. Eles não foram movidos por emoções, mas por uma certeza interior. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, eles creram e obedeceram. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia. Moisés enfrentou Faraó, mesmo sabendo dos perigos. Josué marchou ao redor das muralhas de Jericó quando tudo parecia impossível. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você está disposto a viver uma fé que ultrapassa sentimentos e circunstâncias?
A fé que move montanhas. Jesus nos deixou um ensinamento impactante em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Veja que Jesus não disse que precisamos de uma fé gigantesca. Ele falou sobre um grão de mostarda, uma das menores sementes que existem. Isso significa que mesmo que sua fé pareça pequena, se for verdadeira, ela tem o poder de mover montanhas. Muitas vezes, olhamos para nossos desafios e achamos que nossa fé não é suficiente. Mas a questão não é o tamanho da fé, e sim em quem depositamos essa fé. Se sua fé está em Deus, então mesmo o impossível pode acontecer. Colocando a fé em ação. Agora que entendemos que a fé é uma escolha e que mesmo pequena, ela pode realizar grandes coisas, precisamos aprender como colocá-la em ação. E aqui estão 3 atitudes que você pode tomar a partir de hoje para viver uma fé que realmente transforma a sua vida. 1. Declare a palavra de Deus sobre sua vida. A fé vem pelo ouvir a palavra, e isso inclui ouvir a palavra saindo da sua própria boca. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você está enfrentando lutas, declare o que Deus diz sobre sua situação. Se a enfermidade vier, declare: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Se o medo bater, à porta diga: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos capítulo 27, versículo 1. As palavras têm poder. Pare de declarar derrota e comece a declarar vitória. 2. Ande pela fé, não pelo que vê. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos ensina: porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que não podemos permitir que as circunstâncias definam nossas decisões. Se Deus te deu uma promessa, confie nele, mesmo que os ventos pareçam contrários. A fé verdadeira não espera ver para crer. Ela crê primeiro e depois vê o agir de Deus. 3. Seja fiel no pouco para ver o muito. Jesus nos ensinou em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Muitos querem ter uma fé gigante, mas não valorizam as pequenas atitudes diárias. Se você quer ver sua fé crescer, comece sendo fiel no que já tem. Ore mesmo quando parecer difícil. Leia a palavra mesmo que por poucos minutos. Obedeça a Deus em coisas simples. Com o tempo, sua fé crescerá de maneira extraordinária. O desafio final para você. Agora que chegamos ao fim desta mensagem, eu quero te lançar um desafio. Durante os próximos 7 dias, faça um compromisso de fortalecer sua fé. Separe um tempo para orar, ler a Bíblia e declarar a palavra de Deus sobre sua vida. E eu te prometo, se você fizer isso com sinceridade, verá mudanças incríveis na sua vida espiritual. Se você aceita esse desafio, escreva nos comentários: eu escolho viver pela fé. E se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Vamos espalhar a fé e edificar vidas para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente e que sua fé cresça mais a cada dia. Fique firme e nunca se esqueça: aquele que prometeu é fiel para cumprir.